Bom dia pessoal, bom dia todo mundo, bom dia, como é que vocês estão? Ivonete, Fátima, Isabel Cristina, Maria de Fátima, Eibete, bom dia, Renata, Ellen, Neia, Silvia, Célia, Sueli, Marta, Márcia. Ó, hoje tá dando. Elisângela, Havana, bonito. Magali, Lene, ontem eu vi que você tava online também. Heloísa, Silvinha. Silvinha, passei teu contato. Olha eu fazendo as minhas tramóias. Ai, gente, adoro. Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Alberto. Bom dia, querido. Pessoal, hoje, último dia de julho. Hoje a amiga faz aniversário. Bom dia para todos que estão chegando. Boa tarde a todos aí da Europa. Boa tarde, gente. Então, último dia de julho, amanhã começa agosto. Já falei, ontem eu dei essas perguntas para vocês, né? 2 perguntas. O que para você era abundância e o que para você era dinheiro? E hoje eu tenho uma pergunta para você, já de cara, né? Qual a frequência de agosto que você se conecta? No fundo, fundinho, tem alguma coisa negativa? Ai, tem aí, sabe, lá no fundinho. Agosto, né? Agosto, mês do desgosto. Já falei para vocês, né? A cidade que eu nasci, Bauru, vivi até os 18, quando eu fui fazer faculdade em Londrina, mas faz aniversário amanhã e tinha as vacinações de cachorro louco lá, de raiva, né? Durante o mês, e eles chamavam de agosto, o mês do cachorro louco. É mole. E isso a gente ouvia direto. Quando vai ter vacinação de raiva? Agosto que é mês cachorro louco. Imagina, gente. E você ouvir isso todo dia, né? Todo dia, mas assim, ouvir constantemente quando criança, você associa. Então, quantas coisas que nós ouvimos? Muitas religiões param suas atividades normais, principalmente as religiões afro-brasileiras, algumas, não todas, mas param as suas tradições normais, seus processos, para entrar em prece. Eles fazem, acho que a Umbanda também faz isso, o Candomblé, para rezar, porque agosto é um mês dedicado a um dos orixás que trabalha a cura, né? E é assim, então eles param tudo, e eles não podem fazer muitas coisas, né? Pelo que eu já sei. Gente, eu tenho milhares de alunos. Então, assim, de todas as religiões que você possa imaginar. Eu tenho alunos de Reiki, né? Muitos, assim, que são padres, que são pais de santos. Então, assim, tem algumas ferramentas que nunca tiveram essa coisa de tá ligada à energia maior, né? Mas sem essa conexão com religiosidade. E essa religiosidade, então, eles acabavam contando, falando, comentando. Então, é interessante, né? Quantas coisas que a gosto fica não vou dizer que são crenças, não vou dizer que são crenças, mas são dogmas. Dogmas. Só que quando cresci ouvindo agosto, mês dos desgostos. Exatamente. Então, porque combina, né? Combina. Então, quantas vezes as pessoas ouviram isso e guardam isso? Guardam. Aquilo é verdade para ela? Ela nem sabe o que é. Mas toda vez que ouvir agosto, vai associar com algo. E é esse o processo. Ontem a gente falou muito sobre frequência. Muito. E exatamente isso.
Para você, talvez não seja verdade, bobagem. Mas quando você... vamos... Quer ver? Vamos fazer uma viagem em agosto. Agosto? Tem certeza? Vamos fazer uma inauguração em agosto. Agosto? Vou casar em agosto. Agosto? Nasceu em agosto. Agosto. Então, por quê? Porque eu ouvia, é verdade para mim? Não sei. Mas eu ouvia, eu cresci ouvindo. Então é melhor evitar, não é não? Não é melhor evitar? E aí que tá o processo. Quando algo que eu paro para perceber, não estou falando pensar, não estou falando pensar, a diferença entre pensar e perceber. Pensar é algo que você racionaliza. Não. Perceber é algo que você consta dentro de você e ele tem uma frequência. Então, eu nasci e cresci ouvindo algo, eu não paro para pensar, é verdade isso para mim? Não mesmo, né? Poxa, que já aconteceu tanta coisa boa em agosto, percebe? Aqui, você tá pensando racionalmente, avaliando, e aí? Só que, mas eu ouvi tantas pessoas falando, ninguém faz, é melhor evitar. E quando eu entro nessa do perceber e o evitar, eu gero uma frequência e converso sobre ela com o universo. Eu falo para o universo frequencialmente. Vamos lá. Frequencialmente eu falo para o universo. Universo, agosto é o mês que eu acho que não vai ser bom. Meus filhos casaram em agosto, minha neta nasceu em agosto, minha família toda ama agosto, somos diferentes. Exato. Eu nasci e cresci ouvindo o agosto lá da cidade de Bauru. E quando eu comecei todo o meu processo de despertar, vamos botar bolinha nisso, né? 89, por aí. Eu tive os primeiros contatos com a força do portal 88. Por quê? E aí, isso cresceu muito, porque eu já falei isso aqui em algumas lives, vou repetir. Quando nós começamos a fazer o despertar, toda a espiritualidade, todos os processos começaram com ondas de ascensão. Não vinha todo dia, não chegava, gente, não chegava constantemente energia. Mensalmente, mas não chegava mesmo, era anualmente. Então, quando nós tivemos o portal 1111 foi o primeiro dos portais, né? Antes do portal 1111 foi um preparo. Então, teve lá o 8/8 de 2008. 8/8 de 2008, uma das primeiras ondas de ascensão. Uma das primeiras ondas de ascensão. E aquilo marcou para mim, né? Marcou porque eu conseguia perceber claramente a energia e as mudanças. Então, coisas antes e coisas depois. Depois veio a onda 999, né? 9/9 de 2009. E depois 10/10, que eu já contei aqui, que foi pro Brasil, e peguem a história brasileira, pro Brasil foi marcante, porque essas ondas de ascensão, elas calhavam com ativações de grandes cristais etéreos, não estou falando etéricos, etéreos, que foram deixados, entre aspas, congelados na queda da Atlântida, quando a queda de consciência começou a acontecer. Então, esses cristais foram reativados, grandes portais de luz para o planeta. Então, quando chegou no 10/10 de 2010, agora eu entendo que a Nath Kumara pegou essa data,
Então, 10/10 de 2010, que esse ano tem uma marca também, né? Agora que eu me toquei, porque a gente tá no 10/10 de 2010, de 2024, que dá 8 2024, só que se eu somar o 8 com um daqui e um daqui, vai dar 10, que, opa, por isso que ele trouxe essa energia interessante, que ele já trouxe essa data para mim de algo bem forte também, que vai rolar. Então, da ordem. Então, é muito interessante quando aconteceu 10/10 de 2010, foi ativado um grande cristal etéreo que estava sobre mais ou menos um paralelo 23, ele está ao sul da Bahia ali onde um pouco mais para cima, e as energias começaram a chegar. Então, tiveram muitas ativações de cristais, não só no Brasil, mas de vários lugares do mundo foram ativados muitos cristais. Quem trazia muitas essas mensagens era o Cobra na época. Quem não sabe, essa pessoa não tem, é um codinome só para ela não ser, não saberem da energia dela pessoal, mas ela trouxe muita coisa nesses todos esses processos. Foi bem bonito, assim. Na época, era alguns que traziam realmente, verdadeiramente, as energias, né, para cá, dessas fontes todas. E quando, então, 2010 foi esse grande portal, 2011 foi um portal enorme, né, porque a gente já sabe que foi uma das maiores ondas, tanto é que tem essa marca do 11/11 aí. 12/12 terminava todas as ativações dos portais, desses cristais, e aí estava literalmente encerrando uma época para começar outra, né? Hoje a gente chega com 12 anos depois disso, né? 12 anos depois disso. Então, é super interessante olhar para isso. Então, esse 888 lá de 2020, 2008, ele deu um start essas ondas. E aí, ontem eu até fiz um story, foi eu que fiz esse story, e coloquei no meu Instagram, com a frase que Sanat Kumara trouxe para mim, né, sobre o limite, que nós todos vamos entrar num limite, todos vamos viver o limite, porque as coisas estão se encerrando. Então, o convite hoje é para você olhar e perceber, olha só, agosto, limite, encerrar, dor, vocês vão entrar num limite. Qual é a frequência que você entra? Quando você fala em limite, vocês vão receber tanta energia que vocês vão chegar no limite. Que parece isso? Ruim. Agosto ainda? Vocês percebem que toda uma espiritualidade, né, vida da fonte, ela tem uma conexão de te mostrar aonde você está se apegando. Porque é para isso que serve. Você tem que olhar e falar assim, caraca, mas se tá chegando uma onda de ascensão gigantesca neste 888, para quê? Para eu chegar no meu limite. Para de criar nhaca. Olha tudo e dá um salto para começar uma nova realidade. Esta realidade vai ser iniciada. O start dela vai acontecer. Eu já trouxe aqui as coisas que vieram por Melquisedeque, dizendo que a Terra já, né, Gaia já estava na 7ª, Virgo, corpo, Terra já na 5ª, e que muitos de nós... Então, assim, é o limite. A 3D, ela tá no limiar dela. Tá ali, sabe? Então, ou você fica ou você sai. Não é sair e ir embora daqui, gente. Para aí, né? Seja real. Você cria a sua realidade. Então, assim, o que é estar na 5ª dimensão? É perceber todos os julgamentos, crenças, padrões que eu tenho que me ancoram como grilhões, né? Grilhões nos meus tornozelos,
com aqueles bola de peso na terceira dimensão. Isso são crenças, padrões. Porque crença todo mundo tem. Eu acredito em Joshua, eu acredito em Sananda. Isso é uma crença, gente. Entendeu? Ah, eu não tenho crença. Mentira! Então, você fala isso, é uma mentira. Você está energeticamente mandando para o universo, eu estou mentindo. Porque você tem. Então, você vibra algo, eu acredito em Deus. Isso, acredito, isso é uma crença. Eu acredito em Deus e falo, eu não acredito, eu não tenho crença. É uma mentira, você está fazendo duas mensagens. Então, crença todo mundo tem. Crenças negativas, nós temos que abrir mão. Mas, para eu entender o que é uma crença negativa, eu tenho que estar presente. Eu tenho que olhar aquilo para mim e falar assim, isso me tolhe alguma coisa? Isso evita que eu crie alguma coisa? Isso é um grilhão, é uma corrente me amarrando? Cara, quando você tem essa consciência, você muda tudo. Agosto é uma corrente que amarra muitas pessoas. Você ficar 30 dias assim, ó. Não posso fazer nada, porque é agosto. Ah, tô. Agosto, quem botou esse nome? Qual a diferença? Me conta. Quem botou o nome? Quando botou o nome? Calendário gregoriano. 2000 anos. Aí outras pessoas no próprio planeta não tem. Não tem. Então, quando você entra nessa consciência de que, peraí, que essa palavra, o que é ancora? Que eu tava falando ontem. O tal do coitado. O que é ancora? Quem que tá falando? Eu. Quem tá emanando a frequência? Opa. Isso é crença negativa. Crença negativa não é algo assim, não vou falar isso, mas tá vibrando internamente. Tá vibrando internamente. Você tem que estar consciente do que você tá vibrando. Você tem que estar. Então, assim, é percepções. O que você tá rolando aqui dentro? Eu tenho que estar presente, gente. Ai, não posso falar. Bato na boca. Cara, mas eu tô vibrando. Se eu tô vibrando, eu tô criando. Só não tô acertando nessa realidade falando, mas tá vibrando do mesmo jeito, o universo vai receber. É assim com a palavra dinheiro. Vamos entrar no tema agora. Já estamos, né? Dinheiro. Dinheiro pra quê? Dinheiro, porra! A música, você canta essa música? Então, dinheiro pra quê? Dinheiro. Se você tiver milhões, você muda o mundo. Muda, gente, muda. Falando sério. Você muda a vida de muitas pessoas. É muito bonito lá na Índia. Como que castas inferiores olham as castas superiores. Hoje, o que chega muitas vezes na mídia é um pouco diferente da realidade. Como quem vai para lá acaba vendo muitas coisas. Claro que existem exceções, mas muitos têm essa coisa. Eu estou nessa casta porque é uma colheita minha. Então, se eu viver esta minha vida plantando good karma, na próxima vida eu posso vir numa casta superior. É a frequência que eles têm, é a crença que eles têm, e é muito interessante quando você olha para isso sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. Tanto que você escolheu diferente, que você nasceu em outro lugar. Então, pessoal, se você vai para lá, ai, que horror, caça, não vá, gasta dólar à toa, não vai não. Não vai não, porque você vai ficar no julgamento. E quanto mais você julga, óbvio
que você deve ter nascido lá e deve ter criado muita coisa, né? Porque também existe aquelas pessoas que são más e que criam realmente uma frequência de eu sou melhor que você é lixo. Mas uma grande maioria não é assim não, gente. Uma grande maioria tem um amor bem interessante com os marajás que estão numa frequência alta. Tem um filme que tá passando agora que ele olha, mas é na visão do ocidental, né? E olha do oriental. Então, assim, é óbvio que ali é um filme para você entrar em julgamento. Mas se você olha sem julgamento, existe uma visão aqui, e cada um escolhe o que quiser. Óbvio, escolha é nossa. Mas é muito interessante, porque muitos eles falam, o Marajá, ele tá ali porque ele tem um merecimento. Claro que ali, aquele Marajá, existem Marajás que são amados e tem um coração gigante, e tem Marajás que tem um ego puro, óbvio, como todos eles, todas as classes, como tudo, gente. É a escolha de cada indivíduo. Mas eu tô falando num âmbito geral, sem entrar em julgamento sobre castas ou qualquer coisa, mas é muito interessante de olhar como eles percebem um ser que tem mais, entre aspas, dinheiro do que eu. E aí, o quanto que ele provém famílias e famílias. Era muito interessante, por exemplo, no Ashna, perceber isso. Então, aqui, o Ashna, ele tinha muito dinheiro, porque todo mundo doa, eles dão curso, então vem dinheiro de outros países. E os indianos trabalham, e eles amavam trabalhar ali. Por quê? Primeiro, eu estou fazendo uma boa ação. Segundo, que as famílias que não tinham nada começaram a ter, começaram a saber fazer as coisas, porque eles eram ensinados. Então é super interessante quando você olha de outras formas. Aquela pessoa tem aquilo por merecimento, por criação, por escolha. Então, se eu julgo ela é ruim porque ela tem, eu estou emanando para o universo isso. É essa frequência que eu estou emanando para o universo. Isso é ruim, essa pessoa é ruim porque ela tem dinheiro. Consequentemente, a minha frequência para o universo, o papo com o universo é assim, ó. Eu acho que todo mundo é ruim porque tem dinheiro. Então, universo, você me manda, eu quero continuar pobre, tá? Por quê? Porque eu quero ser boazinha. Percebe essa conversa frequencial que eu tenho com o universo? Se eu entro em julgamento em relação a dinheiro, em quantidade, qualquer coisa, óbvio que eu vou emanar isso para o universo. E o universo fala, tá bom, querida. Então, dinheiro não. Dinheiro para que dinheiro? Dinheiro é uma energia. Lá atrás não existia dinheiro. Existia o escambo. Vamos trocar. Então, eu troco com você, eu produzo batatinha. Então, batata. Eu troco a batata com o pneu que eu preciso arrumar, né? Da minha carroça, entre aspas. A roda da carroça. Então, pneu foi bom, né? Mais avançado. Mas a roda da carroça. Aquele cara que conserta a roda da carroça, ele ganhou a batata. Ele pega um volume só de batata que ele vai usar para a família dele. Aí, ele não quer mais batata. Na próxima roda que quebrar comigo, ele falou, olha, batata para mim já não... Então, peraí, eu vou pegar minha batata, eu vou trocar com o cara que tem lá as plantações de cebola, tomate, sei lá o quê, e eu vou trocar as batatas e aí eu venho de novo. E assim começou, tá? Começou. Conforme as plantações cresciam, conforme todo mundo crescia, conforme o mundo crescia, começou isso ficar complicado, porque não eram todos que produziam. Tinha, às vezes, precisavam de muito mais mão de obra do que produção. Bom, resumo da ópera. Aí chegou algo para ser trocado. Eu preciso conservar as batatas. Eu preciso conservar a carne
principalmente, né? Eu preciso conservar a carne. Então, como que eu conservo a carne? Salgando. A quem produzia sal? Porra, não dá para plantar sal no fundo do quintal, gente. O sal vinha do mar. Então tinha só quem. E aí aquele cara que conseguia pegar o sal, ele tinha um negocinho desse tamanho assim, que era valioso, que todo mundo precisava. E isso começou a ser disseminado. Então, o sal começou. Então, se eu conserto a roda da carroça e ganho um pouco de sal, aquele sal que eu vou receber, eu posso também usar para, entre aspas, trocar com a batata, trocar, porque todo mundo precisava de sal. E aí surgiu o salário. O salário. Então, percebe que tudo é uma troca? Continua sendo assim. O meu trabalho é uma troca. Então, por exemplo, eles pediram para eu fazer esses 7 atendimentos, e eles deram um valor. Esse valor é do atendimento? Não, não. Esse valor é uma troca energética. É o sal ali, é uma troca energética. E ninguém tá ali dentro do grupo sem ter feito essa troca energética. Sem doações. Sem doações. Ali, eles falaram, é um valor simbólico, né? De R$88, simbólico, são 7 atendimentos que eu vou sentar e vou ficar, sei lá, 2 horas trabalhando. É simbólico. É simbólico. Mas todo mundo teve o processo de sentar, ir lá, fazer, ou, né, receber de presente de alguém por tudo que faz. Então, olha o escambo acontecendo. É lindo o processo. É lindo. E quando as pessoas entendem isso, né, que dinheiro é isso, e aí ela fala assim, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Gente, é isso que você fala para o universo, eu sou pobre. Olha em volta, você respira, você já pagou ar para respirar? O ar vem em conta-gotas para você, indivíduo. O ar vem fragmentado, olha, só esse pouquinho hoje para você, tá? Não, é abundante. Esse é o ponto, o quanto que nós, a terra onde você anda, você põe o pé na terra, o que você enxerga, é tudo com, olha, você só pode enxergar esse quadradinho aqui, tá? Porque você é pobre. Você fala uma coisa pro universo, só que é mentira, E o universo, então, ele fala, ok, você acredita nisso, então tá. Agora, a hora que você quebra essas crenças, eu sou rica, eu sou milionária. Eu acordo todo dia, eu tenho ar para respirar, eu tenho a visão, eu tenho o corpo que me leva para lá e para cá. Eu tenho a fala, você tem tudo. Então, assim, isso é dinheiro? É, sim. É sim. Você tem tempo. E tempo também é dinheiro. Contabiliza 1 segundo para um corredor de 100 metros rasos. Vai ver o que é 1 segundo para ele. O quanto ele sua por causa de 1 segundo. Então, quando você começa, literalmente, eu falo, sabe o que é isso? Falta de inteligência. Inteligência. Não é cultura, não. É inteligência. Quando as pessoas começam a usar a mente nesta frequência maior, unida ao seu coração, então inteligência espiritual, ela percebe que ela é milionária. E ela emana isso para o universo. E o universo fala, toma, 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 toma. Porque para ele,
Não tem miserê, que nem dizia meu pai. Não tem miserê. Né? Aqui no interior fala assim, sem miserê. Sem miserê. Isso é importantíssimo. O que você está se limitando? Não tem dinheiro na conta? Ah, minha conta, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Que? Às vezes vive na casa, come. Ah, gente. Preguiça isso. Dinheiro e espiritualidade. Você não tem dinheiro e recebe tudo, recebe o ar, recebe água, recebe o chão para pisar. A frequência espiritual, você tem fé, você recebe. Qual é a diferença? Quando as pessoas, e muitas pessoas têm crença de, isso foi implantado, né? Você tem que ter pouco, você doa tudo, né? Porque assim você vai ter o reino dos céus. É óbvio, isso é manipulação pura, manipulação pura. Por quê? Você doa para mim, tá bem? Deixa comigo. Eu vou montar uma igreja, vocês doam tudo para mim, que eu deixo que eu controlo tudo, porque aqui você vai comprar o reino dos céus. Terreno. E é assim que funciona para muitos. Eu abro mão de tudo para Deus. Jesus ficou 40 dias no deserto com o cara lá de baixo, conversando, né? O cara conversando e ele abriu mão de alguma coisa por causa do cara? Não. Ele entrou na frequência, brigou, ficou lá brigando pelas suas formas de pensar? Não. Por quê? Porque a pessoa tem aquela frequência lá, o ser tem aquela frequência, pronto, acabou. Ele acha que ele tá certo, ok, beleza. Fica na tua aí. Muitas pessoas direcionam a matéria e têm a crença de que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é dos maus. Então, eu generalizo a frequência do dinheiro por alguns, como eu estava falando da Índia, por alguns marajás egóicos que usam o seu cargo, a sua forma de estar, está completamente inconsciente naquela lugar que ele nasceu, na responsabilidade que ele tem ali. Óbvio que em outra vida aquilo vai ter consequências, mas não importa. Naquele momento, ele está consciente e está fazendo o que ele quer, agindo, e vai ter colheita. Então, a colheita é algo que vai acontecer com todo mundo, tá? O que você planta, você colhe. Então, é interessante quando as pessoas, elas generalizam o dinheiro pela escolha que alguns fazem do uso dele. Isto é uma crença negativa. Percebem? Então, o que você acha do dinheiro? Mas assim, seja o mais sincero possível com você mesmo. Minta para os outros, mas minta para você. Eu lembro que eu fiz alguns cursos do Access e falando do dinheiro, né? E aí, assim, tipo assim, você já pegou o dinheiro? E aquilo, eu lembro, pô, faz anos isso, era pra mim, porque o dinheiro tinha um cheiro esquisito, sabe? Pra mim, naquela época. E eu tive que limpar todas essas crenças, né? Porque o dinheiro não trazia felicidade, o dinheiro, pessoas com dinheiro não eram confiáveis. Eu nasci e cresci ouvindo isso. Por quê? Né? Olha só, quando meu pai tinha a fazenda
e que não tinha ninguém pessoal humano ali, houve uma geada e queimou toda a fazenda de café, e ele, entre aspas, ficou pobre, ele ficou com raiva, muita raiva de tudo e de todos. Então, quando ele abandonou tudo, aquelas piti, né? Aqueles piti, abandono, quero mais nada. E foi trabalhar, e aí teve que começar do zero, né? Trabalhando para ter uma estabilidade. O que ele fazia? Ele olhava quem tinha. Porque aquelas pessoas que ficaram lá, porra, a natureza se reconstrói, né? Se reconstruíram rapidamente. E ele ficou puto com ele mesmo e gerou uma culpa. Eu ouvia meu pai falando direto, poderia ter feito, poderia. E aí eu não entendia aquilo. Hoje eu entendo completamente. A culpa que ele gerou de ter tido um piti e saído batendo as pernas, batendo os pezinhos, sabe? Então é super interessante olhar, e eu agradeço muito o ensinamento que ele me trouxe, vivendo tudo isso. E aí, cada pessoa que tinha essa facilidade, ele ficava pé, porque ele não teve a facilidade, né? Então, nunca olhava isso como algo que a pessoa plantou, talvez em vidas e vidas, e hoje estava colhendo. E que ele poderia ter colhido também, mas ele escolheu isso. Então, para mim, eu vou falar uma coisa assim, que lá atrás, né, na minha adolescência, eu achava, porra, por que não ficou, né? Por que não tinha? Por quê? Porque eu tinha essa revoltinha. Até o dia que eu me toquei e falei assim, porra, mas eu nasci 5 anos depois disso. Podia ter nascido antes ou escolhido outro pai. E aí, quando eu tive essa consciência, eu falei, oxa, claro que é para eu fazer diferente. Para eu olhar aquilo como um espelho. Eu não preciso viver aquilo para aprender. Percebe? Então, e o que eu falei ontem, quantas vezes nós podemos mudar uma crença apenas vendo uma história de um filme, lendo um livro. Então, quando eles falaram que essa grande onda de consciência vai chegar, né, está chegando praticamente, e chega entrando nos nossos limites, qual é o limite? Para mim, o meu limite é eu ter, uau, receber, ancorar essa luz toda e festejar. Eu não preciso perder tudo para chegar no meu limite. Eu não escolho a noite escura da alma para chegar no limite. E é por isso que eles pediram esses atendimentos. Para que ninguém chegue na noite escura da alma para fazer essa mudança. A mudança é simples. É só escolha. Qual é o caminho? Fica presente. Olhou algum filme, por exemplo, está assistindo, está me ouvindo, eu falar do meu pai. Vai para o seu pai e perceba a relação que você tem do poder. Porque o pai, ele tem a energia, principalmente, né, de quem contribui com a parte financeira. Ali, poder, né? A mãe é aquela que você grita quando você está em apuros. Ah, dor de barriga, mãe. Então, assim, quando a mãe não está presente, você vai gritar e não tem quem vem responder. Então, nós criamos isso, eu aprendi lá na Índia, 2010. Então, muitos de nós que não teve mãe presente, né, se sente assim, o mundo não me responde. Deus esqueceu de mim. Então, olhar para isso. Pai, aquele que está lhe dando sustento. Muitos têm um pai muito severo, muitos, mas escolheu aquilo. Por que será? Porque talvez eu tenha tanta crença, não que o pai está certo ou errado, não estou julgando,
Mas assim, vai que eu tenho, como no meu caso, eu tinha tanta crença em relação a tudo isso, tanta crença em relação ao poder, e que eu criei um pai assim, abrindo mão do poder da matéria, tendo que começar com o poder da raiva, uma outra vida. Isso veio desde o Egito, fui ver mais disso lá o ano passado, quando eu fui para o Egito, no início do ano. Todo um processo. Ano passado? Nossa. Todo um processo que ainda tinha dessa raiva, desse poder manipulador. Na realidade, hoje eu entendo que era um poder manipulador, né? Um poder de anticonsciência, não inconsciência. Porque quando a pessoa faz por inconsciência uma coisa, mas anticonsciência, eu sei que a vida é importante, mas eu vou matar porque eu quero essa energia, pronto, acabou. Mais ou menos isso. Então, é um processo de iluminação mesmo. Então, nós escolhemos toda a nossa realidade. Então, se você olhar e dar uma volta por toda a tua vida, você vai olhar muitas crenças que você está mantendo e vai lá no fundo, no fundo, no fundo, dar uma olhadinha onde tem essa dor. Sempre vai ter, tipo, um avô que fez papel do pai, sempre vai ter uma posição, tá? Pode ser até a mãe. A mãe, eu vejo isso no meu filho, né? Quem fez o papel fui eu. Porque quando eu me separei, meu ex-marido, bom, resumo da ópera. Meu neto tem 11 anos, meu ex-marido não conhece meu neto. Só para vocês terem uma noção. Então, assim, e não é, ó, nem sai da frequência, né? Sai da frequência. Os avós, não é uma energia diferente. E é muito interessante, né? Eu, como mãe, eu tinha essa energia de poder, eu ancorei naturalmente. Ele me fez fincar essa energia masculina de vamos, faça, e ele não tem crenças que eu tive como criança, mas não tem, é interessantíssimo, adoro ouvir algumas coisas quando ele fala, porque ele não tem essas crenças, tem outras, né, tem outras, mas algumas não tem. Então é interessante quando você tem essa consciência de que todos esses, entre aspas, julgamento, olha isso, né, discutindo o dinheiro, põe dinheiro na tua frente. Quero dinheiro para você. Porque muitas vezes, quando você fala o que é, você vai ver aonde está a tua dor. Então, o que é hoje para mim o dinheiro? Energia. Precisa ter uma nota para dizer que ele existe? Não. Não. Você recebe presente, você recebe... Nossa, a energia de gratidão, para mim, é muito parecida com a do dinheiro. Então, quando eu recebo mensagem de pessoas, às vezes, que eu nem conheço, sabe? Chegando e falando assim, nossa, eu caí no teu canal e a minha vida tá mudando. E eu recebo. Isso é fluir. Isso é receber. Isso é abundância para mim. Por quê? Porque é a troca. Eu estou aqui e aí eu recebo ali. É dinheiro? Não. É ego? Também não. É a energia do que eu vim fazer. É tão interessante, gente. É tão interessante quando nós começamos a ter essa percepção. Aí, Gilson, você ter essa percepção de que tudo é energia, tudo. Eu lembro uma vez que o Gary Douglas deu exemplo num curso que eu estava fazendo ao vivo, presencial com ele. Foi bem interessante. A mulher, ela reclamando que não tinha dinheiro. E aí ele começou a fazer pergunta para ela sobre a vida dela, tal, e ela falou assim:
Eu moro de favor na casa de uma amiga que tá lá na Europa. Eu vou ficar durante 1 ano na casa dela. É bem legal assim, né? Porque ela deixou o carro, então eu uso o carro dela. As roupas, acabo usando as roupas dela. Ela me manda um dinheiro para eu manter a casa dela. E ela, dela, não é meu, mas eu tô desfrutando. Não é meu, mas eu tô desfrutando durante 1 ano. E ele falou assim: você não consegue ver isso como dinheiro? Você tá gastando o quê para morar nessa casa? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem o carro, tem a casa, tem a piscina, tem as roupas. Isso não é abundância? Sabe? Então, para mim, marcou bastante isso, né? O que é abundância? O que é dinheiro? A não ser quem que tá trabalhando para manter a mulher naquela casa? A amiga? Por quê? Tem uma troca? Claro, ela quer que a casa fique conservada. Ela quer que a casa fique ali, segura, com alguém que ela gosta, tomando conta das coisas dela. E essa pessoa aqui acha que não tem dinheiro. Dinheiro é energia. Ela está vivendo 1 ano de abundância plena. Ah, mas é só 1 ano porque não é dela, será? Sei lá, né? Então é tão interessante quando você começa a perceber quais são as crenças que te limitam. Porque no fundo, você acha que você não merece e que Deus não está te provendo. E aí você entra num julgamento. Eu percebo que muitas pessoas que vivem em escassez têm um julgamento, um auto-julgamento de que fez alguma coisa errada. É por isso que ela está pagando. Ela não consegue ver que karma é uma colheita, sim, mas que é uma colheita de amor. E se você começar a perceber que morar na casa, como essa mulher, morar na casa com tudo, a colheita dela não está sendo tão ruim assim. Então ela não tem que pagar muita coisa. Mas se eu estou falando para o universo que não me dê nada porque eu tenho que pagar, ele fala: ok, eu não sei o que você tem que pagar, né, minha filha? Mas tá bom, se você não quer, você que manda. Então, quais as crenças que nós temos, quais os padrões que nós temos, quais os contratos, votos, acordos, pactos, juramentos, promessas, fidelidades, né? Ser fiel a alguém. Talvez você tenha vivido vidas e vidas debaixo de um senhor feudal, de um rei, pagando imposto, e agora você, meu Deus, claro, eu tenho que continuar, é um padrão negativo. É um padrão, eu preciso continuar. Então, você vai achar alguém para continuar pagando imposto. Então, você vai não ter liberdade, porque dinheiro é liberdade. Então, é super interessante, né? Dinheiro é uma liberdade de você fazer algo, fazer por alguém, sem ter que ficar contando, sabe? Isso, para mim, uma das coisas que mudou bastante, e assim, foi todo esse processo. E uns 2 ou 3 anos, 3 anos atrás, ou 4, eu tive uma consciência também, uma leitura de registro acástico. Eu falo que os registros acásticos, vamos ter turma aí dia 17 e 18, tá? Mas os registros acásticos, para mim, traz uma consciência incrível de olhar. Então, eu vi uma vida na Revolução Francesa, eu era nobre, e ali, não sei quem era, não importa. Eu não entro nisso. Eu olhei o que me mostraram. Tipo assim, toma, enxerga isso. Tá, ok, vou enxergar isso. Ah, eu quero saber por quê, não quero saber nada. Eu quero saber
Por que que eles estão me mostrando aquela imagem? A imagem era eu numa biblioteca, nem sei quem era, não sei o nome, não me importa, nunca fui atrás disso. Tô falando agora e falou assim, nunca fui mesmo, nunca fui atrás disso. E eu estava ali naquela biblioteca, era uma sala cheia de livro, então era uma posição de nobre, sabe, pela vestimenta, assim, era um homem de uns, sei lá, 40 anos, pelo menos eu parecia. E comecei a ouvir um blá, 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 lá, grito, e eu parei. Quando eu parei, a porta dessa biblioteca era tipo porta dupla, foi assim, plá, e entrou e cabaçada de pau, e eu só naquele instante, o último pensamento, naquela minha visão, o último pensamento é, se eu não fosse rico, eu não tava morrendo. Se eu não fosse rico, eu não tava morrendo. Esse foi o último pensamento que grudou na minha energia. E aí, quando eu vi essa imagem, né, que eles me trouxeram, eu falei, caramba, o que é ser rico para mim? O que é ser rico para mim? Então, toda vez, meu pai tinha uma frase, poupança é para emergência. Claro que se eu tivesse dinheiro na emergência, no poupança, tinha que ser, eu tinha que criar uma emergência para usar ele. Se eu quisesse usar dinheiro, tinha que ser uma emergência. Então, quebrava as coisas, tem a poupança, beleza. Então, ser rico para mim era não ter que... Eu fui olhar isso. O que é ser rico para mim? Não ter que ficar contando moeda. Não ter que ficar falando, meu Deus, tem aluguel, tem que juntar pro aluguel, tem que juntar. Era isso. E aquele dia eu falei, uau. Aí eu fui trabalhar essa palavra rico dentro de mim. E que é uma das palavras que eu quero... tem muitas coisas que eles já trouxeram sobre crença, sobre abundância, que vai ser trabalhado nesses 7 dias, né? Então, assim, crenças, padrões, palavras, né? Então, Deus. Então, são muitas palavras que nós temos uma crença negativa pesadíssima, pesadíssima. Então, Deus, a palavra poder, né? Que a gente já falou semana passada, poder, Deus, dinheiro. Então, tem muitas coisas que precisam ser olhadas. Então, assim, eu sei que eu vou ser guiada cada atendimento. Eu não vou falar, esse dia eu vou limpar isso, não vou falar essa contabilização para vocês. A Sol colocou ali meu WhatsApp. Quem quiser participar, gente, não vou fazer online, não vou fazer aqui ao vivo, não vou fazer, vou fazer algo meu, pessoal, com todo o meu conhecimento, com todas as frequências que eu acesso, com a energia da magia, com a energia dos dragões, com todo o meu buffer vai ser posto. Eu sei que eu estou vivendo um processo de uma nova oitava. Então, é algo que eles trouxeram para eu fazer durante 7 dias. Eu entrei nessa jogada. Não imaginei o montante que ia ser. Já tem, sei lá, 80 pessoas. Como que eu ajo dessa forma, né? Para mim, é muito simples. Todos os contatos que eu tenho no meu celular é nome de aluno, é nome completo. Todos. Eu sei o nome completo de todo mundo. Por isso que eu fico, me dá o teu nome. A pessoa, eu tenho Samiase. Eu falei, não quero, eu quero o nome. Porque nos meus contatos é o nome. Porque aí, quando eu abro esse grupo, eu tenho o nome em ordem alfabética de cada pessoa que tem ali. E aí veio, por exemplo, teve 2 pessoas que a mãe quis e a mãe não usou, das 2 não usou o celular. Aí eu falei, vou mudar o nome dessa pessoa. Aí eu coloquei. Fui lá, editei, coloquei o nome dela, que já tava, e adicionei o nome da mãe. Eu falei, quando eu olhar, depois eu tiro. Mas agora vão ser 2 nomes no contato. Pra mim é fácil. Porque eu vou sentar, vou chamar todos. Então eu vou ficar muito tempo ali? Vou. Mas é algo que eles me pediram, eu sei que eu tô gerando um processo para mim também, né? É uma troca.
Então, vão ser assim, cada dia vai ser uma coisa. E aí eu vou lá e dou feedback pro grupo. Olha, gente, hoje foi trabalhado isso, e foi assim, 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 assim. Pra quê, gente? Por que não vou fazer com todo mundo? Porque as pessoas criam. Elas estão cheias de crenças. Então elas vão, limpou isso, é por isso que eu tô tendo isso, sabe? E elas entram nessa. E assim, sendo algo que realmente ela recebeu, né? Ela quis estar ali, ela vai receber. E o convite que eu já coloquei lá numa mensagem que está fixada é: se abra, se abra. Se você for, e sua presença te trouxe para receber esses 7 atendimentos, se abra, deixa sair tudo que é meleca, gente. Vamos começar uma realidade. Não queira entrar no limite, lá no fundo do poço, para depois se sentir forte. Ninguém precisa se sentir forte, nós já somos fortes, né? Nós já somos. Então o processo é muito lindo. E quando você vê crenças como essa, por isso que essa semana eu quis trazer essa energia de abundância, o quanto que nós cremos que não merecemos, sabe? Mas por quê? Punitivamente, porque eu já fiz, porque eu não sou como fulano, eu não tenho isso, eu sou uma pessoa que gosto, entre aspas, de tomar cerveja, porque tem gente que se julga em tudo isso. Eu não recebo porque eu ainda como carne. Caraca! Você acha que alguém da espiritualidade te julga pelo que você faz? A única coisa que eles falam é que eles se aproximam muito mais pela sua luz. Então, se você mantém um monte de nhaca no corpo, a tua luz fica menor. Então, você vai ter que ter mais para emanar essa luz, para ter. Agora, se você está presente, a sua luz é emanada, você é o pilar. Quanto mais na presença divina que você tá, mais você emana essa luz. E essa luz tá aí. E todo mundo vê. Todos os seres veem. E você brilha. E aonde você vai, você muda as frequências. Eu sempre falo isso. Muitas pessoas falam, a gente vai ter o curso aí de registro, né? Eu falo, tem muito leitor que ele tá perdendo tempo. Ele fica lá, quem eu fui, não, eu morri queimado, eu fiz tal coisa, e aí eu tô pagando. Caramba, se no registro você enxerga alguma coisa, vai para dentro e fala, tá, o que ainda tem aqui? Como é essa visão que eu tive? Você me pergunta, quem você foi na Revolução Francesa? E eu lá tô querendo saber. Isso era importante para mim? Não. O que era importante foi a mensagem. O entregador, pouco me importa. Percebe? Me pergunta, quem veio trazer minhas compras ontem quando eu fiz? Não, eu agradeço, tal, o entregador deu sim de coco, mas ponto, acabou. Nem sei quem é. Ponto. Você agradece. Ele tá fazendo a parte dele e você a sua. Né? Então, as compras chegaram. É isso que você tem que perceber. Você abre os registros, você recebe uma frequência. E aí você fica, por quê, por quê, por quê? E você se distrai do que a mensagem foco te trouxe. Então, eu falo para mim, olha lá, eu fui, cortei, e daí? Você acha que você não criou isso? Esse é o ponto. A pessoinha aqui, que eu nem vou falar o nome, eu fui cortada viva. Entendeu? E daí? Você escolheu estar lá. Quantos judeus morreram por escolha de estar lá para fazer um movimento para o planeta? As pessoas não conseguem perceber isso. Entram na vitimização. Você não é vítima, querido. Você criou. Nós, como humanidade, criamos os caras. Criamos. Né?
Mas você fala, não é? Ah, agora peguei. Ela veio, contou a história e aí escreveu assim: com certeza eu não me importo com isso, é passado. Mentira, desculpa, é mentira. Porque você escreveu isso. Isso ainda é importante para você, querida. É importante para você. Vai olhar isso. Eu ainda tenho isso. Porque se não fosse importante, você nem lembrava mais. Eu falo para vocês e contei essa história da Revolução Francesa, porque primeiro eu dou aula de registro. Então eu acabo dando exemplos. Segundo, porque eu tô falando num exemplo, porque eu estou trazendo para vocês algo, e eu sou uma pessoa didática de exemplo. Todo mundo que faz aula comigo sabe que eu vou trazer exemplo. Mas na minha vida isso já foi, já era. Tanto é que eu trabalhei afincamente o que era ser rico para mim e hoje eu sou rica. Posso falar e é uma fluidez. Já saquei algumas coisas, por exemplo, de passar outro dia eu falei isso numa live, passar um limiar de valor. Passar o limiar de valor. Eu tinha uma crença desse limiar de valor. Sabe? Tipo assim, eu chegava até aqui e voltava, eu chegava até aqui e voltava. Eu não ultrapassava. Eu sei que eu já curei isso. Porque eu não tava, naturalmente, eu falei, e aí eu comecei a olhar, pô, toda vez que eu tô, acontece algo para eu ajudar alguém. Aí eu falei, isso é uma coisa, dinheiro é pra isso, pra fluir, beleza. E aí eu recebi, né, que eu falei, da minha aposentadoria, ele fez pudum pra cá. E eu, então o universo me trouxe esse presente. Então, você já se curou disso. O universo trouxe. Isso é, quando eu fico, eu tenho ainda coisa para olhar. Eu tenho ainda coisa para olhar. Precisamos olhar. Então, assim, tá, olha para isso. Tá, eu não tenho mais nada com a parte, né, ela estava falando sobre Hitler. Eu não tenho mais nada sobre isso, né, sobre essa coisa de religião, de raça. Não, não tenho. Eu não tô falando disso, tô falando para você ir lá para dentro. O que ainda você não está criando porque você se sente cortada? Maculada. Maculada. É muito importante isso. Tudo nós criamos. Tudo nós criamos. Tudo. Nós precisamos estar conscientes dessas coisas que eu tô lembrando sempre, coisas eu preciso olhar. E eu, por exemplo, nessa vida aí eu não olhei, eu olhei, trabalhei, mas percebi que tinha depois agora, né, um tempo atrás que eu vi que tinha um limite. Eu tava aqui na boa, gente, mas daqui eu não passava. Daqui eu não passava. Eu olhei isso e falei, interessante. Interessante. E nem fiquei na dor. Eu falei, ok. Aí eu fui olhar para isso, né? Tipo, por quê? Porque eu chego até aqui e acontece algo. Aí eu comecei, para não me sentir forte, criando mais. Será que se eu criar mais, vou ter poder? Né? E aí eu falei, bom, mas peraí, eu tô fazendo uma coisa de coração? Tô, então que se dane esse número. Foi muito interessante. Eu falei, quer saber? Dane-se esse número. Dane-se, número não existe. É frequência. É abundância, é isso. E aí quando eu entrei nessa, pum! O universo simplesmente aconteceu. Então é tão importante isso, né? E Gabriela, você olha isso para você também. Porque se você se sentiu
que precisava responder a ela, escrevendo o seu ponto de vista, vai olhar para isso. Gente, que chama atenção na sua vida, olha. É isso que eu quero convidar vocês. Chamou atenção? Nós criamos a pessoa escrevendo isso. Isso me tocou a tal ponto de eu responder. Eu preciso olhar para isso. Percebe? É importante. Então, ninguém tá aqui e caiu do caminhão da mudança. Todo mundo escolheu estar aqui. Então, nós precisamos olhar para isso. Precisamos olhar. Quando eu não falo, vocês não sabem que eu sou eu tenho artimanhas. Muitas frases eu não falo, que a pessoa veio e escreveu. E eu sei que tem gente que vai lá no comentário no YouTube, no WhatsApp não dá, no Instagram não, mas vai lá e caça pra ver qual é a frase. Eu sei. E aí, meu, vai trabalhar isso, porque exatamente. Gente, caiu no teu colo, olha pra dentro. Olha, às vezes, é isso que eu vi na minha vida. Às vezes vou falar uma coisa que às vezes eu falo, é um cocô do cavalo do bandido. É o mosquito do cocô do cavalo do bandido. É desse tamanho assim, ó. Mas que aquilo tem uma raiz e que tá ali, sabe? Tá ali. Precisa soltar. Isso são os limites que ele fala. Se esses são os limites e eu olho e abro mão, eu não preciso ir lá pro fundo do baú para catar as coisas, tá? Quem quiser participar desses atendimentos, eu não coloquei limite. Eu tô colocando um grupo, e eu não coloquei no limite porque eu coloquei o nome no grupo, então eu tenho uma energia, não vou ser eu que vou fazer. Outra coisa, eu preciso estar quieta recebendo, não. Eles já disseram que todo o processo vai ser feito e nos níveis dos corpos sutis vai ser feito no momento, né, do atendimento. Nos corpos físico, etérico, emocional e mental, que são os que nós sentimos, né, vai ser ancorado em sono profundo. Então a pessoa pode estar fazendo qualquer tarefa no dia a dia que ela não vai, ela só vai perceber as coisas que mudaram. A consciência, as limpezas, as levezas, tá? É isso que vai rolar. Então, assim, não tem essa coisa de, meu Deus, não sei que horas que ela vai fazer, se eu vou estar livre ou não tem problema nenhum. Então, as inscrições, entre aspas, são para hoje, porque amanhã ninguém entra. Depois do dia 1, ninguém entra mais, não entra, não tem exceção, não entra. Por quê? Porque é uma frequência. Então, eles vão como se fosse, eu vou hoje já trabalhar isso quando encerrar, né? Amanhã já vou sentar e vai criar o processo da cúpula para todo mundo estar ali, para que todo o processo seja feito ali dentro, percebe? Então é isso, tá? Me manda porque o pessoal que tá aqui no Instagram, me manda um direct, tá? Me manda um direct. E vai ser R$88, sabe? É um número super bonito, né? Porque ancora a energia do portal, ancora, e aí se você somar 8 e 8 dá 16, que dá 7, que é o número da sua transformação, né? Que é o número de deixa o velho e vamos pro novo, né? E é lindo. Então é isso, pessoal. Quem quiser, olha, tem um telefone que o Sol colocou, é só entrar em contato. Mas é hoje, tá? É hoje. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente vai estar aqui. Não precisa do número. Sabe, no direct? Manda mensagem. Manda mensagem. Clica no meu nome e manda mensagem. Aí vai, isso que é o direct, tá bom? Então,
Tá, alguém tá mandando eu colocar aqui. Meu WhatsApp é Brasil, tá, gente? Não vou ficar aqui porque o meu tá gravado aqui na minha memória. É Brasil, tá? Então, pronto. Resolvido o seu problema. Então, pessoal, amanhã nós vamos estar aqui abrindo os registros do grupo. Entenda que isso depois não vai valer. Quando eu abro os registros é de quem tá ao vivo comigo. Pum, acabou. E aí a gente já vai começar esse processo de trabalho aí. Não tem nada a ver com esses 7 dias. Não tem. Amanhã é dia 1º, mas não tem nada a ver com os 7 dias. Os 7 dias eu vou sentar e vou fazer o trabalho, mas a abertura da live é para live, tá bom? Olha aí, 10:10. Estamos aqui. Cacilda! Cacilda já tá lá no grupo, né, Cacilda? Então é isso, pessoal. Gratidão de você estar aqui, gratidão de você seguir, gratidão de você dar o seu like. Lembra que ontem eu mostrei uma pessoa chegando, porque o YouTube ofereceu, né? Quando você coloca lá que você não quer ganhar, né? Porque tem essas propagandas que entram, mas quanto mais pessoas estão curtindo, eles falam, nossa, o público tá gostando, então deixa eu oferecer. Então é muito legal de fazer isso, tá bom? Gratidão todo mundo. Amanhã a gente tá aqui às 9, tô escolhendo a abertura dos registros acásticos do grupo. Pra quê? Pra tudo que eu tô guardando que me tolhe essa abundância, de eu realmente ter essa consciência e receber essa abundância do universo, tá? Esse atendimento não tem nada a ver com o atendimento lá, que eu vou depois da live sentar o bumbum e fazer o trabalho. Então, a partir de amanhã, todos os dias, até o dia 7, eu vou estar fazendo esse atendimento para esse grupão aí, tá bom? A aula de amanhã. Gratidão, gratidão todo mundo, gente.